Ok. Boa noite. Boa noite. Aí sim, poxa, espero que vocês saiam daqui com a mesma energia desse último boa noite, por favor, tá bom? Iremos falar hoje sobre um assunto que atinge a todos nós, melindre. Não precisa levantar a mão, quem nunca teve melindre? Ah, mas eu nem sei o que é melindre. Dicionário Aurélio e outros fala que melindre, no termo mais vulgar que nós usamos, é a pessoa que tem a capacidade de se magoar muito facilmente, ficar com mágoa, ficar triste, porque realmente alguém falou alguma coisa que ela não queria ouvir ou que não gostaria de ouvir. E entre nós, as pessoas que nós mais melindramos são aquelas que estão dentro de casa. E fora delas, é no trabalho, é no trânsito, são pessoas que realmente é do nosso convívio. Tem como eu magoar alguém ou melindrar alguém se eu for para a montanha? Não. A convivência que nos leva a Deus, que é uma ponte, que é o próximo, nós convivemos com Ele. E com essas pessoas nós nos magoamos e às vezes nos sentimos feridos também. Tá? Quem é que nunca se magoou com uma bronca? E a bronca começa lá em casa, né? Quando nós somos crianças, que é um monte de não, a gente se magoa com o pai, com o tio, com o irmão, com aquelas pessoas que vêm nos orientar e acreditamos que isto é injusto. No trabalho, quantas oportunidades eu perco porque o chefe me chamou a atenção. Não quero mais, eu não mereço ouvir isso. Então nós nos melindramos com coisas pequenas e isso faz um grande efeito na nossa vida. E por tempos nós ficamos assim. Ficamos sem conversar com uma pessoa durante anos, porque falou alguma coisa que eu não queria ouvir, que eu não gostava de ouvir. Né? Mas é o seguinte, mas o que eu falei era verdade. Ok, e como é que você está falando a verdade? Ah, eu falo mesmo a verdade e dou a quem doer. Não é isso que nós falamos? Mas se é verdade, cadê a dose de carinho? Cadê a dose de amor? Se nós usarmos os 3 crivos de Sócrates, a peneira, que fala da verdade, o que ele fala assim, quando alguém vai te contar alguma coisa? Ele passa pelo crivo, é verdade? Aí a pergunta é essa. Se não for verdade, não fala. É bom, crivo da bondade. Se não for bondade, não fale. E o da utilidade, é útil? Sim, se é útil, fale. Se não for, não fale. Mas às vezes é a verdade, mas ela não precisa ser dita com tanta ênfase. Vamos falar de Cristo. Cristo agia da seguinte maneira. Ele fala uma gota de verdade com 1 litro de bondade. E como nós falamos a verdade? Uma caixa d'água de verdade e uma gota de bondade. Se é que a gente põe a bondade, né? Porque essa gota, lá na frente eu posso usar, nem vou colocar essa bondade que lá na frente vai fazer falta. Então tomemos cuidado com isso, né? E quando nós somos um melindrado, o que acontece conosco? Ah, mas eu não me melindro fácil. É que estão falando de mim, não é verdade. O que eu tenho que fazer? Como é que eu vou agir quando falam de mim? Eu estou pronto para ouvir? Então é assim, justa indignação ou indignação injusta? O que me falaram era justo? Alguém te orientou em algum momento da vida? Quando você estava na escola, quando você era criança, quando você estava no trabalho, quando você estava no mercado, alguém te orientou. E você não quis escutar aquilo. Você virou as costas falando, não preciso, eu não mereço ouvir isso. E o que era essa bronca? Passa 5, 10 anos e você percebe que aquilo que você ouviu fez diferença na sua vida. Não era uma bronca injusta, não era uma correção injusta. Você volta lá atrás para falar para a pessoa, olha, obrigado por você ter me dado aquele puxão de orelha, hoje eu sou uma pessoa melhor porque alguém me corrigiu. E quando a gente fala de melindre, a gente fala de perdão. Porque se alguém se dirigiu para mim de algum modo, e esse modo não foi bom, não foi verdadeiro, não foi bom e não foi útil, o que eu faço? Eu fico com mágoa ou eu vou perdoar essa pessoa?
Eu escolho a direção e o caminho que eu quero ir. Isso é autoconhecimento, é se estar se aproximando da espiritualidade amiga. E Jesus fala por parábolas. Nós vamos tomar uma parábola aqui para enriquecer a respeito de um filme que acredito que todos conheçam, já ouviram falar e desde pequenininha a gente ouve. Branca de Neve, Os 7 Anões. Esse último filme aí, Branca de Neve e o Caçador, o personagem principal é a madrasta e o espelho. A Branca de Neve, ela acabou sendo uma personagem à parte no negócio. O que acontece? Madrasta feliz, reino feliz, espelho feliz, Branca de Neve feliz e o povo todo feliz. E a madrasta vai para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? E o espelho fala: não existe. Madrasta continua feliz, povo feliz, 7 anões felizes, cantando eu vou, o trabalho agora eu vou, Branca de Neve feliz, o povo feliz, todo mundo feliz. Prossegue. E a madrasta vai para o espelho e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Não existe. Madrasta feliz, Branca de Neve feliz, povo feliz, e por aí vai. Mas um belo dia, ou um triste dia, a madrasta chega e pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais feliz do que eu? Alguém mais bonita do que eu? Existe. Branca de Neve. A madrasta se transforma em bruxa, quebra o espelho, contrata um caçador, bota terror no reino e manda matar a Branca de Neve. Moral da história: o que você se transforma quando você ouve alguma coisa que você não gostaria de ouvir? O que você se transforma quando ouve alguma coisa que não gostaria de ouvir? Eu posso me tornar o quê? Uma pessoa brava, com ódio, com raiva, com orgulho. Capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 9. Quando você recebe alguma crítica, alguma coisa que te desagrada, você se torna em cólera, e a cólera é terrível. E o melindre, filho do orgulho, ele tem uma máscara, porque atrás dele vem ciúme, vem rancor, vem ódio, uma série de coisas. Então, se eu sou uma pessoa que estou buscando mais a minha parte espiritual, e quando alguém me fala alguma coisa, estou na sombra. Qual a direção que eu vou escolher ir? Para a luz ou para a sombra? Se eu ficar com rancor, se eu ficar mal, querendo ódio, querendo descontar, eu me transformei na bruxa ou no bruxo. E aí eu vou fazer as coisas diferentes. Por quê? Eu vou caminhar para as trevas. Qual a direção que eu estou indo? Para a luz ou para as trevas? Uma pessoa que está espiritualizada melhor, o que ela faz? Vou ponderar. É verdade o que está me falando? Não, não é verdade. É mentira. Então eu tenho que usar do meu bom senso. Vou perdoar. O que mais que está falando para mim? Nossa, é uma verdade. Vou me modificar para ser melhor. A partir desse momento, eu tomo a decisão de ser melhor. É o livre-arbítrio. Em dados momentos, todos nós passamos por constrangimentos. E todos os dias nós temos que tentar ser melhores. Então, deixa eu ler aqui. É uma frase, eu vou falar uma vez só, tá? Melindre: com ele seremos sempre menores, sem ele seremos melhores. Gravaram? Então tá bom, vamos lá. Felicidade de quem está na casa espírita. Casa espírita não tem melindres. A partir do momento que nós entramos do portão para dentro, ninguém mais se melindra. Muda-se. Nós saímos de Jericó e estamos indo para Jerusalém, que é o mundo espiritual, sensacional. Por que não tem melindre? Porque eu sou cortês, porque eu perdoo, eu conheço todas as pessoas que estão aqui do meu lado, eu sei o nome de todos, eu sei onde trabalham, o que não trabalham. Não é assim? Quantos de nós estamos vindo nessa casa e não sabemos o nome de quem está do nosso lado? Poxa, mas isso é pesado, né? Eu tenho que saber o nome? Não,
mas cumprimentar, estar aí. E o trabalhador da casa espírita, quando vai para um grupo de estudo e é chamado a atenção, desiste do estudo e vai para outra casa espírita. E na outra casa espírita ele encontra o mesmo problema, vai para outra casa espírita, encontra o mesmo problema e tem vergonha de pedir para voltar. Porque o melindre traz o orgulho acima de tudo. Eu sou orgulhoso demais para voltar. E por falar nessas coisas, eu vou comentar as coisas que acontecem no nosso grupo de estudo. Há um ano atrás, nós começamos a ter um grupo de estudo. E como nós não temos totalmente 100% a tecnologia dos grupos, ao montar os grupos, tiramos algumas pessoas. E teve uma pessoa que se sentiu melindrada, porque tiraram ela do grupo e eu não vou estudar mais. A nossa companheira foi e conversou, não, está acontecendo um problema. Isso era um melindre, não sabemos qual é a força que isso trouxe. Essa pessoa continuou a estudar conosco. E nós temos mais ou menos 4, 5 pessoas que já estão um ano estudando conosco, estão sendo corrigidas e estão aqui conosco presentes. E essas pessoas hoje já estão fazendo mini palestras. Em breve tempo vocês vão ver essas pessoas aqui, no meu lugar, no lugar do Roberto, no lugar de outras pessoas fazendo palestras. Porque começaram a estudar, esqueceram os melindres e estão aqui. Médium na casa espírita. Quando é chamado a atenção, vou sair desse trabalho. Eu não mereço ouvir isso. Eu tenho o meu guia protetor. Por que eu estou ouvindo isso? Toda correção que nós ouvimos, ela tem que ser pensada do coração e falar assim, olha, o que eu faço? Eu vou mudar, eu vou melhorar. E se isso é verdadeiro, eu vou usar para mim e para aqueles que estão do meu lado. Eu vou ser exemplo. E como é que a gente deixa esses melindres de lado? É tão difícil, né? A gente não deve se aborrecer, porque é o seguinte, quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiros, melindre. Com ele seremos sempre menores, sem ele seremos melhores. Correto? Vão guardando isso, hein? Lá no fim eu vou perguntar. O que eu faço para não me melindrar? Dificilmente, quando a gente não convive com as pessoas de uma maneira correta, apesar de conhecermos as pessoas muito bem, porque se você tem um companheiro, uma companheira, um namorado, um chefe, você consegue fazer uma relação das qualidades dele. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez. Mas dos defeitos a gente exagera. É 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o 10º. E quando alguém faz essa lista para você também, você se assusta, porque você vai ver quantos de defeito você tem. Poxa, mas eu sou assim mesmo? É desse jeito. E o que eu faço para mudar? Tente. Tente outra vez. Como? Vai tentando. Tem uma música que é muito antiga, de Raul Seixas, que ele fala disso. O Raul Seixas era um roqueiro, mas as músicas dele, as letras deles tinham muito a ver com espiritualidade. E ele fala, tente outra vez. É mais ou menos assim, veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente. Levante suas mãos sedentas e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. E que batalha é essa que a gente vive todo dia? A gente tem que levantar para trabalhar, tem que deixar o café pronto, tem que sair correndo, enfrentar um trânsito, né, para chegar no trabalho e escutar algumas gracinhas ainda. Isso é hora de chegar? Nossa, eu só fico aqui porque tenho uma casa para sustentar e eu tenho filhos para sustentar. Senão eu virava as costas e ia embora. Qual é o esforço que eu tenho que fazer para não escutar mais isso? Levantar mais cedo?
Sair mais cedo de casa? Escolher um outro caminho? Vou continuar sim, batalhando, porque é de batalhas que se vive a vida. E como Paulo de Tarso nos falava, eu combati o bom combate, lutando para melhorar esses vícios que não são bons. O melindre afasta aqueles que nós mais amamos, e nós passamos tempos e tempos sem falar com essas pessoas. E hoje, vocês que estão aqui, podem chegar em casa, pegar um celular e mandar uma mensagem para aquela pessoa que faz tempo que vocês não veem, que vocês não falam. Poxa, mas ela não vai aceitar se eu fizer isso. Faça a sua parte e durma em paz. Busque reconciliar-se com seus inimigos ou com seus desafetos. É isso que Jesus nos fala. Não tem como chegar a Deus se não for pelo próximo. Nós temos esse próximo, nós temos que resolver essa vida. E a partir do momento que nós entramos nessa casa, estamos aprendendo, estamos nos melhorando, nós já temos uma obrigação conosco mesmo, ser melhor que ontem. A sabedoria dos antigos nos diz que a nossa palavra é o chicote do corpo. E no livro do Talmud, lá atrás, eles falavam assim, que a palavra, ela acontece o seguinte: a palavra dita é como abelha, pois tem mel e tem ferrão. Então, quando nós falamos, nós ferroamos as pessoas. É a espada verbal que nós podemos utilizar e machucar pessoas. Então, nós devemos nos conter mais com aquilo que nós falamos. Voltamos àquele caso, mas o que eu falo é verdade. Como é que eu estou falando essa verdade? Se essa verdade for dita para você, em que você vai se transformar? Pense bem, melindre. Com ele seremos sempre menores. Sem ele seremos melhores, cada dia mais. Como lidar com isso? Em várias palestras aqui, nossa amiga Roberto e outros falam que é o autoconhecimento. O que eu devo saber? Autoconhecimento. Buscar entender as causas do melindre, como os traumas, inseguranças ou padrões de pensamentos negativos. Isso pode ajudar. Autocrítica. Olhar no espelho e falar: olha, meu penteado hoje não está bonito. Não vai resolver. Tem que olhar mais para dentro. Tá bom, eu estou com um cisco no olho. Tira o cisco. Olhe mais para dentro. O que está acontecendo? O que faz eu ficar melindrado? O que me machuca? Aonde eu me desconcerto? Aonde vem o desequilíbrio? É o autoconhecimento. Empatia. Tentar se colocar no lugar do outro. Por quê? Se o outro não me vê, se o outro não me atende, o que eu faço? Por falar em ver e encontrar, um dia desses eu estava em uma confraternização e veio uma pessoa e me bateu do lado. Boa noite, você está bem? Você é lá do centro? Opa, boa noite. Como é seu nome? Ricardo. Está aqui. Eu estava do lado, não tinha visto, e ele veio me cumprimentar. Esta semana, eu com a minha esposa, passeando, veio outra pessoa, que é o seu Roberto, que não é o Roberto daqui, falar para nós que realmente nós estamos aqui fazendo palestra, e falou para minha esposa falar mais alto, porque ele é surdo, ele não está aqui, mas ele pediu para mim falar isso. Ele é surdo e quando ele sai daqui, ele fala assim: eu só escutei meia palestra. Fala mais alto. Mas às vezes, nós que estamos aqui podemos nos melindrar. Fala mais alto, senhor. Mas por que? Minha voz é essa, para que eu tenho que gritar? Fala mais baixo, mas eu falo desse jeito, eu não vou abaixar. Então nós às vezes nos melindramos por coisas que não deveríamos. E temos que pensar sempre que tudo é bom para nós. E quanto a não conhecer alguém na rua, eu, o Roberto, às vezes a gente cumprimenta a todos aqui, a gente esquece de um: não se melindre, não se magoem, porque às vezes a gente não consegue cumprimentar, a gente está com a cabeça em outro lugar e passa batido. Então, façam isso, cumprimentem uns aos outros também, e não fiquem preocupados se alguém não cumprimentou ou não viu. E eu tirei uma coisa, que é assim: a fraternidade uns com os outros, e essa eu vou ler. Mas antes deixa eu falar para a gente gravar. Melindre. Com ele seremos sempre menores, sem ele seremos melhores. Se alguém o vê e não o cumprimenta, ele não me conheceu. Se o conhece, ele não me viu.
Se o viu, ele está distraído. Se virou o rosto, ele está com problemas. Se o tratou secamente, ele está infeliz. Se o tratou formalmente, ele deve ter suas razões. Se o ofendeu, ele está doente. A todos indistintamente tenha piedade de sua fraqueza de espírito. Melindre, com ele seremos sempre menores, sem ele seremos melhores. Um pouquinho para finalizar, do livro Sinal Verde, André Luiz, capítulo 23, quando ele fala sobre melindre. São 10 itens, talvez a gente não vai gravar todos, mas a gente lê, quem tiver o livro depois, até na internet tem. Isso é muito importante, tá? Vamos dar uma reflexão bem profunda. Não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida de ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio na sua experiência ou negócio, se você se dispuser a escutá-la. Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. Não cultive ressentimentos. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. E ninguém quer ficar perto de alguém que reclama, de alguém que só vê defeito e que fala mal das outras pessoas. Que Jesus os abençoe. Eu gostaria que vocês repetissem comigo para encerrar. Por favor, melindre. Com eles seremos sempre menores. Sem eles seremos melhores. Gratidão, que a paz de Jesus esteja com vocês. Até mais.